Olá, seja bem-vindo a mais uma videodica aqui no meu canal no YouTube. Nesse vídeo, nós vamos dar continuidade ao tema provas. Nos outros vídeos, eu já falei com você sobre a teoria geral da prova, sobre a ata notarial e sobre o depoimento pessoal. Em cada vídeo, eu estou falando sobre uma prova específica para facilitar e organizar os seus estudos. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a confissão. A confissão, ela está prevista expressamente no Código de Processo Civil entre os artigos 389 e 395. Artigo 389 a 395 do CPC. Ao final desse vídeo, nós vamos fazer 3 questões de concursos públicos envolvendo esse tema, confissão. Então pega o teu vade-mecum, pega o teu CPC aí e vamos grifar os artigos 389 a 395. Se você faz parte de algum dos meus grupos aí no WhatsApp, ao final desse vídeo, mande foto do seu código grifado. Eu adoro ver código grifado. Não esqueça também de comentar abaixo do vídeo. É muito importante para mim a sua opinião. Se você gostou, se você não gostou, se você quer sugerir algum tema, se foi produtivo para você, então comenta abaixo do vídeo aí e dá um like se você realmente gostar desse vídeo, tá bom? Vamos falar sobre a confissão. Anota aí o conceito de confissão, ou se preferir, dá uma lida no artigo 389, que o conceito está lá. Então, o que é a confissão? A confissão, ela é uma admissão. Então, a confissão, ela é uma admissão. Ela é uma admissão por uma das partes, da veracidade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao interesse do adversário. Isso está no artigo 389. A confissão, judicial ou extrajudicial, quando a parte admite, isso é confissão, é a admissão, quando a parte admite a verdade do fato contrário a seu interesse e favorável ao interesse do adversário. Então, o conceito de confissão está no 389. O que eu tenho tomar cuidado em prova e alertar você para a sua prova é com o artigo 354 do CPC. Você não pode confundir em prova confissão com reconhecimento da procedência do pedido. A confissão é uma admissão de um fato contrário ao interesse de quem está fazendo a confissão, que é o chamado confitente. Já o reconhecimento da procedência do pedido, você não está reconhecendo só o fato, você está reconhecendo o mérito, o objeto da ação. E no reconhecimento da procedência do pedido, o juiz ele dá uma sentença com base no artigo 354 do CPC. É aquele famoso julgamento conforme o estado do processo. Já na confissão, o juiz, ao prolatar a sentença, ele deve levar em consideração o conjunto probatório. Ele deve levar em consideração todas as outras provas. Porque você sabe, não existe hierarquia entre as provas. Então a confissão é um meio de prova. Lá na sentença, ele vai ter que usar lá os critérios de valorar a prova, né? Ele vai ter que analisar todo o conjunto probatório. Então toma cuidado com a confissão e com o reconhecimento da procedência do pedido. Até porque na confissão, o juiz, ao valorar a prova, ele vai aplicar o artigo 487, inciso 1º do CPC. Já no reconhecimento da procedência do pedido, no reconhecimento, é o artigo 354. Outras coisas que você precisa saber sobre a confissão para você gabaritar a tua prova. A confissão, ela pode ser judicial ou extrajudicial. Então, a confissão ela pode se dar de duas formas, judicial ou extrajudicial. A confissão judicial, a judicial, ela pode ser espontânea ou provocada. Isso está lá no artigo 390 do CPC. A confissão judicial pode ser espontânea ou provocada. Essa confissão espontânea, é interessante grifar o parágrafo 1º do artigo 390. A confissão espontânea, ela pode se dar até mesmo pelo representante da parte. Mas cuidado em provas. Esse representante, ele deve ter poderes especiais. Então é importante estudar o artigo 390 do CPC com o artigo 105.
tá? Que trata lá da procuração, e a procuração ela tem que ter lá poderes especiais para transigir, né? Declarar hipossuficiência, alguns casos, alguns atos, né, do representante exigem os poderes especiais. Então, assim, cuidado na tua prova. A confissão judicial ela pode ser espontânea ou provocada, né? A provocação normalmente ocorre naquele vídeo anterior que nós gravamos, que é o depoimento pessoal, do artigo 385. Através do depoimento pessoal, provoca-se a confissão. Está encaixando? CPC é assim, é bem tranquilo. Então, através do depoimento pessoal, é que eu tento provocar a confissão. Porque a confissão ela pode ser provocada ou espontânea. E a confissão espontânea, cuidado, cai muito em prova isso, ela pode ser feita por representante da parte, só que tem que ter poderes especiais. Olha o que diz o artigo 390, parágrafo 1º. A confissão espontânea pode ser feita pela própria parte ou por representante com poderes especiais. Então veja, ela pode ser espontânea ou provocada. A espontânea pode ser pela própria parte ou por representante da parte, mas o representante precisa do quê? Poderes especiais. Outra coisa importante que você precisa saber sobre a confissão é que a confissão ela é irrevogável. Ela é irrevogável. Está lá no artigo 393. Ela é irrevogável. Artigo 393. A confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro, de fato ou coação, que é o que nós chamamos de vício de consentimento. Mas qual é a regra do jogo? A regra é que a confissão é irrevogável. Ela é irrevogável. Porém, ela pode ser anulada em casos de vício de consentimento. Quais casos? Erro de fato ou coação. Se a parte depois provar, olha, eu só confessei porque eu fui ameaçada de morte, então cabe uma ação de anulação. E é interessante o parágrafo único do artigo 393, que traz a legitimidade aos herdeiros e sucessores para propor essa ação para anular a confissão. O parágrafo único do artigo 393 diz que a legitimidade para a ação é exclusiva do confitente e pode ser transmitida a seus herdeiros se falecer após a propositura. Então, a ação de anulação de confissão, ela admite a sucessão aos herdeiros, tá bom? Então, toma cuidado em prova. A confissão, ela é irrevogável. Além de ser irrevogável, a confissão é, em regra, indivisível. Significa isso dizer que a parte, ao querer invocá-la ao seu favor, não pode aceitar apenas o tópico que beneficia e rejeitar aquele tópico que lhe seria desfavorável. Isso está previsto expressamente no artigo 395 do CPC. Estabelece, porém, a lei processual que a confissão, apesar de ser indivisível, ela pode ser cindida. Ela pode ser cindida quando o confitente aduzir fatos novos. Então, calma aí, professor. Ela é irrevogável e indivisível, mas ela pode ser cindida se tiver fatos novos. Isso está no artigo 395 do CPC. O artigo 395 do CPC diz: a confissão é, em regra, indivisível, não podendo a parte que a quiser invocar como prova aceitá-lo no tópico que a beneficiar e rejeitá-la no que for desfavorável. Porém, cindir-se-á quando o confitente a ela aduzir fatos novos, capazes de constituir fundamentos à defesa de seu direito material ou na reconvenção. Então, às vezes, por exemplo, está se pleiteando uma demanda de cobrança de aluguel, mas não tem o contrato escrito em lugar nenhum, foi contrato verbal. Chega lá o confitente e fala: realmente teve contrato. Realmente teve contrato. Mas eu já paguei. Opa, falou um fato novo que ainda não estava sendo discutido. Então vai poder cindir. Ele pode confessar a existência do contrato, mas ele falou agora, ó, que fez um pagamento. Então gerou um fato novo ali para a confissão. Confessa só o quê? A existência do contrato. Beleza? Então, nesse caso, ela é cindida. Então, assim, para finalizar sobre a confissão, para a gente analisar as questões de concurso público aí.
A confissão ela tem 3 requisitos. São 3 requisitos para a confissão. O primeiro requisito está lá no artigo 392, parágrafo 1º. Primeiro requisito. Então anota aí. São 3 requisitos para a confissão. Primeiro requisito, artigo 392, parágrafo 1º. É a capacidade do confitente. Então, capacidade do confitente é o primeiro requisito. Segundo requisito, inexigibilidade da forma para o ato confessado. Inexigibilidade da forma para o ato confessado. Porque se a lei exige a prova literal, né, documental, por exemplo, um contrato de compra e venda acima de 30 salários mínimos tem que estar registrado em cartório. A confissão não vai servir, porque a lei exige o quê? Uma prova formal daquilo. Outro requisito interessante da confissão é a disponibilidade do direito. Artigo 392. Não pode se confessar sob direitos o quê? Indisponíveis. Não pode. Então, são 3, para finalizar aí, ó, são 3 requisitos da confissão. Capacidade do confitente, inexigibilidade da forma para o ato confessado e direito disponível. Beleza? Eu vou tentar compartilhar um quadro aqui com vocês, bem bacana. Deixa eu pegar aqui, eu estou aprendendo ainda a mexer nesse negócio. Vou compartilhar com vocês aqui um quadro esquematizado bem bacana. Está aparecendo aí na sua tela, sobre a confissão. Então a confissão está lá entre os artigos 389 a 395. O conceito de confissão é uma admissão de um fato contrário ao interesse do confitente. É diferente do reconhecimento da procedência do pedido, tem que tomar cuidado com isso. As espécies de confissão pode ser judicial, e a judicial é espontânea ou provocada. Toma cuidado que a espontânea pode se dar também para o representante com poderes especial. Os requisitos da confissão: capacidade do confitente, inexigibilidade da forma solene, disponibilidade do direito confessado. Quais são os efeitos da confissão? Judicial e extrajudicial faz prova plena, apesar de não ter hierarquia entre as provas. Não pode prejudicar os litisconsórcios e feita por escrito a terceiro ou contida em testemunho, serve como uma prova subsidiária. Feita verbalmente pode servir como prova subsidiária. A desconstituição da confissão pode ser por uma ação anulatória. Alguns professores entendem que cabe ação rescisória também, se já transitou em julgado. E realmente eu sou favorável a isso, também penso que se admite a rescisória. E a indivisibilidade da confissão. Em geral, ela é indivisível, mas ela pode ser o quê? Ela pode ser cindida, beleza? Então, esse é um breve resumo aí sobre a confissão. Eu tenho aqui algumas questões que nós podemos fazer, questões para tua prova. Deixa eu separar aqui as questões. Vamos analisar aí as questões. Deixa eu ver aqui rapidinho. Vou soltar na tua tela aí. Vamos fazer a primeira questão sobre esse tema, tá? Tá aí. Vamos nessa. Primeira questão aí. Banca CESP, uma prova de 2016, diz assim: a respeito dos recursos, cumprimento de sentença, revelia das provas, julgue o item. Caso o réu perceba, antes de proferir da sentença, que incidiu em erro ao confessar os fatos, a revogação da prova deverá ser requerida incidentalmente. Está errado, né? Porque a confissão ela é o quê? Irrevogável. E ela só pode ser anulada através de uma ação anulatória. Então está errada essa questão. Ao contrário do que se afirma, a revogação da confissão não poderia ocorrer incidentalmente, dispondo a lei processual que deve ser requerida por meio de ação própria. É o que está no artigo 393. Então a Banca CESP cobrando aí o artigo 393. Temos uma questão de procurador do Estado da Banca FCC de 2018, que pergunta aqui sobre a confissão. Diz a banca: a confissão faz prova contra o confitente, podendo beneficiar ou prejudicar litisconsórcio. Está errado, porque a confissão não pode prejudicar litisconsórcio. Basta ver também o artigo 117, lá do Código de Processo Civil. B. Se espontânea,
só pode ser feita pela própria parte. Errado, né? Também pode ser feita pelo representante da parte, se ele tiver o quê? Poderes especiais. C, em regra, é indivisível, não podendo a parte que a quiser invocar como prova aceitá-la no tópico que a beneficiar e rejeitá-la no que for desfavorável. Porém, cindir-se-á quando o confitente a ela deduzir fatos novos, capazes de constituir fundamento de defesa de direito material ou de reconvenção. Corretíssima. Aqui, ó, é o artigo 395 do CPC. Beleza? Então, o gabarito aqui, alternativa C. Temos aí, gabarito alternativa C. É o artigo 395, tá? Fundamentação. Agora temos mais uma questão aqui, também sobre Procurador do Estado, 2018, no que se refere às regras da confissão. A confissão, alternativa A. Em juízo, vale como a divisão de fatos relativos a direitos indisponíveis. Errado. Lembra aqueles 3 requisitos? Um dos requisitos é que deve ser direitos o quê? Disponíveis. B. É revogável? Errado, né? Em regra, ela é irrevogável. Judicial só pode ser espontânea. Errado, né? Porque a judicial pode ser espontânea ou provocada. Normalmente, a provocação ocorre através do depoimento pessoal. D. Judicial faz prova contra o confitente, prejudicando os litisconsórcios. Errado, né? Não pode prejudicar os litisconsórcios. E extrajudicial, quando feito oralmente, só terá eficácia nos casos em que a lei não exige a prova literal. Perfeito, que é a inexigibilidade de forma, né? Perfeito, gabarito alternativa E aí, tá bom? Então a alternativa A está errada nos termos do artigo 392, não vale como confissão a admissão, juízo de fatos relativos a direitos indisponíveis. A alternativa B está errada porque a confissão é irrevogável, né? Mas pode ser anulada. C, artigo 390, a confissão judicial pode ser espontânea ou provocada. Alternativa D, a confissão judicial faz prova contra o confitente, não pode prejudicar os litisconsórcios. Também está no artigo 391, mas é importante ver o 117, tá bom? E a alternativa E, a confissão extrajudicial, quando feita oralmente, só terá eficácia nos casos em que a lei não exige a prova literal. É o artigo 394 aí, beleza? Então, nesse vídeo, eu vou ficando por aqui. Nós falamos sobre a confissão. É importante você grifar os artigos 389 ao 395, beleza? Lembrando mais uma vez, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa dinâmica de fazer um resuminho e ao final fazer os exercícios, comenta aí no vídeo e não esquece de deixar o seu like. Um grande abraço e até a próxima.